Pai do Senhor, meus amados, mais uma vez vim aqui gravar um vídeo de meditação da Palavra de Deus e eu espero que seja bênção para você, que seja resposta da sua oração, essa mensagem. A gente vai meditar um pouquinho aqui sobre a saída do povo do Egito e a promessa do Senhor, as promessas do Senhor sobre aquele povo. Todos nós sabemos que Deus fez promessas a Abraão quando disse: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E nós sabemos que Abraão ele foi viver na terra, a terra de Canaã. Se você for analisar, Abraão viveu na terra prometida, porém como forasteiro, como estrangeiro, a melhor palavra, assim que a Bíblia diz. Ele viveu como estrangeiro na terra que o Senhor tinha prometido. E depois nasce Abraão, aí tem Abraão, vem Isaac, depois vem Jacó. E Deus renovara a sua aliança com Isaac e também renova a sua aliança com Jacó. Se você for observar a palavra, Deus faz a mesma promessa aos três. Então aquela nação, nós sabemos que ela estava debaixo de uma promessa de Deus. E uma promessa feita não por qualquer pessoa, mas pelo Criador do céu e da terra, por Deus. O Deus que fala e ele não é homem que minta, para que minta. A própria Bíblia nos diz que Deus, ele não é homem para mentir. Não é como nós que muitas vezes prometemos algo e não cumprimos. E aí com a ida de José, essa história mais na frente, José foi vendido pelos seus irmãos e Deus usou aquela situação, Deus estava no controle daquela situação, assim como está no controle da tua vida também. Às vezes você acha que, por que estou fazendo tantas coisas ruins para mim, comigo? Por que, talvez José tinha esses questionamentos. Por que estou fazendo isso comigo? Meus próprios irmãos me jogar dentro de um poço e agora me vender para os ismaelitas e vou agora viver como escravo numa terra que não é a terra dos meus pais. E Deus vai e usa aquela situação porque Deus queria abençoar. Deus está usando essa situação, meu amado, meu querido, porque Deus quer manifestar a glória dele por intermédio da sua vida. E nós sabemos que a nação de Israel ela foi chamada exatamente para que Deus viesse mostrar o seu poder e sua glória. Segundo, para que as leis, a palavra de Deus fosse entregue para seu povo. E terceiro, para que dessa nação viesse nascer o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, quando José foi para o Egito e ele estava ali, Deus abençoou ele. A Bíblia diz que Deus abençoou José naquele lugar. E depois, mais na frente, Deus manda chamar seu pai e Jacó foi. E ali Deus fez com que aquela nação, a nação escolhida, viesse se multiplicar e abençoar. O próprio Deus disse: vocês vai para aquela cidade, leva tudo, que eu vou abençoar vocês naquele lugar. Então eles não foram debaixo de uma desobediência, não. Eles foram debaixo da promessa do Senhor, foram debaixo do tempo do Senhor. Veja bem, eles estavam na terra prometida, mas saíram de lá porque Deus queria dar aquela terra para eles, mas não para eles morarem ali como estrangeiros. Mas a promessa de Deus foi dar aquela terra de Canaã por completo. E eles iam ser donos daquela terra. Mas olha o que Deus fez. Deus levou eles para outro lugar, outra terra. Deus levou eles. Mas Deus disse que ia abençoar eles ali naquele lugar. E exatamente isso Deus fez. Deus abençoou aquele povo. E depois, mais na frente, Deus agora quer levar aquele povo. Depois de 430 anos, irmãos. É muito tempo. Às vezes a gente acha que Deus falou algo para nós, está demorando. Imagina você demorar 430 anos, ver pessoas nascendo e morrendo.
ver pessoas desacreditando já da promessa, porque as circunstâncias, a forma que eles estavam vivendo era de afligir a alma. Eles apanhavam, eles construíram 2 cidades, todos os dias era no sol, o trabalho era pesado. Agora imagina, é nessas circunstâncias que o inimigo gosta de usar essas circunstâncias, amado, para que você venha deixar de acreditar na promessa de Deus, porque imagina só 430 anos e trabalhando ali, né, como escravos numa terra que não foi a prometida por Deus, e debaixo de açoites, trabalho pesado. Então, essas circunstâncias, esses momentos, é o momento que o diabo mais gosta, porque ele sabe a tua fragilidade, ele vai querer usar essa situação para que você venha deixar de crer na promessa do Senhor. Talvez você está orando pelo seu filho, talvez você está orando pela sua filha, talvez você está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, e as coisas parecem que não estão fluindo, parece que a tua oração não está chegando. Mas eu te digo, ei, Deus está ouvindo as tuas orações. E lembra de Daniel? Quando Daniel estava orando ali naquela campanha de oração que ele estava fazendo, 21 dias. Quando o anjo apareceu, o que o anjo falou? Ei, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu já ouvi. Então, assim, amado, não desista de orar, ainda que você vê que as circunstâncias não estão assim, parecendo tão bem, parece que Deus não está te ouvindo. Não desista. Deus está te ouvindo. Deus vai fazer algo por intermédio das suas orações. Você está orando, você está depositando sua fé. Quando você dobra o seu joelho e ora, você está ali demonstrando sua fé diante de Deus e se colocando diante do Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o impossível para te dar vitória. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, José foi para ali e Deus agora, depois de muito tempo, queria cumprir a sua promessa. E Deus usou quem? Moisés. Deus usou Moisés. E Hebreus diz que foi pela fé que eles venceram. E o que é mais interessante, o que eu quero focar para vocês é que depois de tudo que aconteceu, vocês conhecem a história, Deus enviou as pragas, Deus, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó. Sabe? Talvez o coração dessa pessoa que está aí, você está orando, está endurecido. Quem sabe não é Deus tocando no coração dessa pessoa, hein? Para que você venha se entregar mais, para que você venha confiar mais, para que você venha ver um poder de Deus se manifestando. Enfim, Deus endureceu o coração de Faraó e depois das pragas, depois do filho de Faraó ter morrido, ele deixou que o povo fosse, né, adorar a Deus no deserto. Mas veja bem, olha, o capítulo de número 13 de Êxodo, o versículo 17 diz assim: Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse a volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Olha aqui, olha esse ponto aqui, eu quero que você medite comigo. Deus, conhecendo todas as coisas, viu que não teria condições daquele povo lutar. Ainda que eles estivessem armados, mas imagina só, eles eram escravos. E tem um ponto interessante, os filisteus, eles eram fortemente armados. Sim, eles dominavam o ferro. Eles tinham uma estrutura muito a favor para eles. E quando Deus olha para a nação de Israel, vê os israelitas, Deus, não, eu não vou deixar eles ir para lá, porque eles vão querer desistir e vão voltar pro Egito. Porque esse povo está muito forte e eles vão ter que lutar e não vai dar certo.
E aqui é que entra, irmãos, aquela passagem bíblica, deixa eu ler aqui para vocês, 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13, que a Bíblia diz que Deus, né, não dá um fardo maior do que podemos carregar. Deixa eu ler com vocês rapidinho aqui. Hebreus, 1 Coríntios 10, 13. Vou ler aqui para os irmãos. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que você sofra tentações que você não tem força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, assim vocês poderão sair dela. Deus não vai te dar algo que você não possa carregar, e foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus não queria dar aquele fardo para eles, porque Deus sabia que eles não iam suportar, ainda que fosse o caminho mais curto. Aí o que Deus faz? Leva o povo para ir pelo deserto. E para chegar ali no deserto tinha que atravessar o Mar Vermelho. Agora imagina a situação, porque Faraó pensou, deixamos o povo ir, quem vai trabalhar? Daí ele pega todo o seu exército e vai atrás daquele povo. Quando aquele povo, irmãos, chega ali na frente do Mar Vermelho, começam a murmurar, a reclamar e falar: Moisés, será que lá no Egito não tinha covas para que a gente viesse morrer e ser enterrados lá? Agora você nos trouxe para morrer aqui? Ei, irmão, entenda o trabalhar de Deus. Deus sabe fazer todas as coisas. Não pense que Deus é como nós, que não sabemos muitas vezes fazer as coisas e de repente nos deparamos com algo que nós mesmos criamos, situações que nós mesmos criamos e que agora vamos sofrer por causa daquilo. Não. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Talvez você não está entendendo agora. Talvez o caminho que Deus está te levando é um caminho mais prolongado. Porém, é por esse caminho que você vai ver uma coluna de fogo, né, te guiando. Talvez é por esse caminho que você vai ver o mar se abrindo. E se ele não se abrir, você ainda vai passar por cima dessa água, porque Deus pode todas as coisas. Talvez Deus está te levando por um caminho que Ele vai te demonstrar a sua glória e todo dia você vai comer deste maná que Ele vai suprir você. Então, irmãos, Deus sabe o que faz. Se você está achando que a promessa do Senhor não é digna de confiança, então veja o que o salmista Davi estava falando. Salmista, ele tinha o conhecimento, ele sabia, ele entendia, ele conseguiu em algum momento da sua vida entender que aquilo que Deus fala é algo precioso. E ele diz aqui, em Salmos 12:6, as promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como prata pura refinada 7 vezes no fogo. Esse processo de refinamento é para tirar impurezas. E ele diz que esse processo 7 vezes foi realizado, demonstrando aqui a perfeição de Deus, porque nós entendemos que o número 7 é o número perfeito. E ele entendia muito bem disso, e nós precisamos entender isso também, irmãos, que as promessas do Senhor merecem confiança. Se Deus prometeu algo a você, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai te abençoar, que Deus vai salvar os teus, creia nisso, amado. Olha, Hebreus 10:23, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua promessa. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Agora tem algo que é muito mais importante do que as bênçãos terrenas aqui, porque Deus quer nos abençoar aqui, mas a salvação ela é muito mais preciosa diante de Deus. Não esquecemos, amados, da nossa salvação.
Deus fez uma promessa que um dia Ele iria e voltaria para nos buscar, para morar com Ele. E esse grande casamento está muito próximo. Deus está bem perto de vir buscar a sua igreja, de vir nos arrebatar para morar com Ele eternamente no céu. Essa promessa é viva e aquilo que nós vimos aqui nossos irmãos passando aqui, isso aqui reflete nas coisas futuras, nessa nossa trajetória de ir morar no céu. Estamos aqui, ó, cercados de promessas, assim como o povo de Israel. Deus firmava sua aliança, sua promessa para Abraão, Isaque e Jacó, e eles alcançaram a promessa. A Bíblia diz que Josué e Caleb entraram naquela terra. A promessa se cumpriu, né? Então, assim, daqueles que saíram, né, irmãos? Apenas Josué e Caleb conseguiram entrar na terra. Muitos outros ficaram, talvez por causa da murmuração, da incredulidade. E essa trajetória reflete diretamente a nossa jornada aqui nessa terra. Sabe, Deus tem feito milagres, Deus tem realizado obras, mas nada se compara com a promessa da eternidade ao lado do Senhor. Deus está nos chamando para que nós venhamos nos voltar para Cristo enquanto há tempo, nos voltar, porque Jesus Cristo está voltando. Se você acredita ou não, Jesus vai voltar. E só vai subir com Ele quem estiver preparado. E ai de mim, irmão, ai de você que está me assistindo agora. Se não estivermos preparados, infelizmente não terá como entrar no reino dos céus, porque lá a Bíblia diz que o caminho é estreito, apertado, não vai entrar bagagem ali não, irmãos. Que nós possamos nos santificar. A Bíblia diz, né, o Senhor nos orientando, sede santo, porque eu sou santo. Essa santidade precisa fluir da nossa vida, nós precisamos buscar essa santidade, que a Bíblia diz, sem ela nós não veremos o Senhor. E o que é ser santo? Mas é ser separado. Separado. Precisamos ser separados, né? No nosso modo de falar, no nosso modo de agir, a nossa conduta tem que ser diferente nessa terra. As coisas ultimamente estão assim meio bagunçadas. Nós andamos muitos estão, né, se acostumando com o erro. Aquilo que é errado está se tornando certo, aquilo que é certo está se tornando errado. E nós não podemos deixar que a verdade do Senhor, a palavra do Senhor venha, né? Nós não podemos perder esse foco da palavra de Deus. Então que Deus venha te abençoar. Não esqueça, a promessa do Senhor está viva sobre a tua vida, mas principalmente se agarre na promessa da salvação, porque não adianta nós alcançarmos tantas bênçãos materiais e perdermos a principal das promessas, que é a salvação, que é estar ao lado do Senhor eternamente. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens, irmãos. Guarde a tua vida, que você venha a cada dia buscar e se entregar ao Senhor e deixar Ele fazer a morada no teu coração e transformar e deixar você parecido com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus está contigo, Deus vai te dar vitória. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Amém.